com muita satisfação que eu regresso hoje aqui ao estado do Paraná, Curitiba. Acho que o desembargador Kepp ele está muito bem acompanhado, por isso que ele ficou querendo se alongar no discurso, que ele quer permanecer aqui nessa composição, ladeado por três mulheres. Bem, cumprimento aqui minhas colegas, não de bancada, né, mas enfim, de um cafezinho, desse delicioso bate-papo que pretendemos ter hoje à noite. Desembargadora Regina e a professora Luciana, minha xará. Cumprimento também todos os ilustres, esses ilustres desembargadores e autoridades aqui presentes, desembargador Xisto, o vice-presidente do tribunal. Me recordo, eu comentava aqui agora há pouco com o desembargador Keppen, com o presidente, da posse. Estava sentado bem aqui na primeira fila, nessa cadeira. Foi uma festa muito bonita, discurso do presidente Toffoli, o discurso do presidente, enfim. Foi uma festa à altura do Paraná. E os paranaenses são muito receptivos, vejam que providenciaram até um dia lindo hoje, ensolarado. Digo que saiu uma liminar diretamente para São Pedro, para que assegurasse o sol e para que pudéssemos ter um almoço muito agradável. E é com muita satisfação, então, que eu aqui estou para conversar um pouco sobre a representação da mulher na política. Desde a posse dessa nova gestão no Tribunal Regional Eleitoral, eu havia me comprometido a vir aqui ao tribunal para conversarmos e debatermos sobre o tema, mas a nossa agenda é sempre muito conturbada e apenas consegui voltar hoje. Mas penso que estamos em tempo de dialogarmos e refletirmos um pouco sobre este tema. E aqui eu gostaria de fazer um desabafo. Eu comentava com a desembargadora Regina, eu trabalho com direito eleitoral há exatos 20 anos. Em 1996, estudante de direito ainda, me recordo que eu fiz uma prova para ingressar no Ministério Público Federal como estagiária. Naquela oportunidade, eu estagiava no escritório de advocacia, mas eu não tive sorte. Eu era um verdadeiro boy de luxo. E eu sentia muita falta de poder redigir, enfim, de exercer, eu tinha vontade de exercer a profissão da melhor forma. Então, eu fiz uma prova com outras duas colegas. E, naquela época, o meu sonho era trabalhar com direito penal. E você fazia a prova e você era sorteada para determinados gabinetes. Na época, as minhas duas colegas foram para gabinetes que trabalhavam com direito penal. E eu caí num gabinete que trabalhava com direito eleitoral. Era vice-procuradora-geral eleitoral, na época, a doutora Sandra Quirô. Naquela oportunidade, eu pensei, meu Deus, mas que azar. O que eu vou fazer com direito eleitoral na minha vida? Na minha faculdade, há 20 anos atrás, não tínhamos uma cadeira de direito eleitoral. Não sei se vocês aqui chegaram a estudar direito eleitoral na faculdade. Penso que quase ninguém. Hoje já há. Não uma cadeira fixa, mas como matéria optativa, suplementar. E isso é muito curioso, porque o direito eleitoral é um ramo fundamental para o nosso ordenamento jurídico, para a nossa democracia. Como não estudarmos direito eleitoral na faculdade? Isso é algo que temos que refletir. Então, de lá para cá, o destino foi generoso comigo, e aquele direito eleitoral que há 20 anos atrás eu achei que nunca fosse utilizar na vida, eu acabei me apaixonando por ele, porque eu vejo aqui há muitos servidores, e a justiça eleitoral, ela é isso, ela é apaixonante. Nós trabalhamos com o direito eleitoral e nos apaixonamos por ele. A gente em Brasília costuma dizer que é uma cachaça, porque as sessões são noturnas, né? Agora mudou, a terça-feira continua pela noite e quinta passou pela manhã. Mas é aquela coisa, a gente sai, a gente vive os prazos, quando chega no período eleitoral, os prazos de até 24 horas, você não tem vida. Você vive aquilo dali, você convive com seus colegas, com os servidores do tribunal, com os advogados, com os ministros, com membros do Ministério Público, e todos se tornam uma grande família. De modo que, e como temos eleições a cada 2 anos, essa família
vai ficando unida e quem entra não consegue mais sair deste ramo do direito. E é muito gratificante também o direito eleitoral, porque eu costumo dizer que o processo ele tem começo, meio e fim. Nos outros ramos do direito é que eu brinco que eu estou ministra, mas eu sou advogada. Ainda comentava com a desembargadora sobre o acerto, na minha opinião, do exercício de cargos como de ministro serem feitos por mandato. Porque eu acho que, de fato, é instigante, instiga o ser humano, desafia o ser humano você saber que você tem um período certo para cumprir aquela sua missão, para dar o melhor de si para o país, para a sociedade, para a democracia. Então, essa questão, você trabalha ali por estou há 2 anos, prorrogável um mandato de 2 anos, prorrogável por mais 2, de modo que essa grande família que nós formamos no direito eleitoral, ela é muito gratificante, é um momento muito único da nossa vida. E aqui, quando eu comecei a estudar essa questão da representação feminina, a cada dia que eu estudo, surge uma nova ideia, e estando aqui ladeada com 2 grandes autoridades, eu fico mais querendo ouvi-las do que falar. Mas eu tenho que também dar aqui a minha parcela de contribuição, porque eu tenho estado numa verdadeira cruzada cívica. Tenho visitado praticamente todos os tribunais regionais eleitorais. Em ano de eleição, nós costumamos fazer inúmeros encontros. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente os da classe do jurista, que têm mais familiaridade com a matéria e conhecem, de fato, como que uma eleição funciona, como que a cada 2 anos nós temos esse envolvimento todo. Nós procuramos viajar e aceitar todos os convites para, de fato, podermos dialogar e conversar com todos. E eu tenho dito que é muito gratificante, porque nunca antes eu vivi esse momento. Nunca antes eu tinha visto, em todos os eventos de direito eleitoral, mesas debatendo a participação da mulher na política. Aqui há uma grande advogada, a doutora Carla, não a vejo aqui, doutora Carla Carpenstein, professora Eneida, professora Ana Cláudia Santano. Há um grupo de mulheres que hoje pensam, se preocupam e tentam trazer este tema a debate. E aqui eu faço uma provocação. E eu vou trazer aqui alguns dados para que nós possamos ter uma noção de qual é a verdadeira situação que hoje nós vivemos no Brasil. O Brasil hoje está entre as 10 maiores economias do mundo. E quando nós analisamos todas as democracias hoje, algo em torno de 190, e nós vamos procurar o Brasil neste ranking para ver como está. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Maravilha. Como estaremos, então, presidente, em relação à representação da mulher na política? Num cenário mundial. Pasme. 154º lugar. De algo em torno de 190 democracias. Não, mas isso não é possível. E nas Américas, como será que estamos aqui? América do Sul, Central e Norte. Como será que está o Brasil perante os nossos países, irmãos e nossos vizinhos? Inacreditável, senhoras e senhores. Nós estamos na frente apenas de 2 países. Belize e Haiti. Perdemos para todos os demais países no que se toca à representação da mulher na política. Quando nós temos acesso a esses dados, eu acho que acende a isso, é o que eu acabei de ouvir aqui da plateia. Nossa, o que está acontecendo? O que se passa? Nós mulheres, somos mais da metade do eleitorado brasileiro. Representamos 52,13%, exatamente 52,13% do eleitorado. Será que mulher não vota em mulher? Será que prevalece esse dito popular
de que a mulher não se interessa pela política. Será? Isso não procede. Eu fiz um levantamento no Tribunal Superior Eleitoral para saber qual é o percentual de mulheres filiadas a partidos políticos. Há quem diga, mas as mulheres não querem saber de política. É por isso que são tão poucas. Então vamos ver. Será que elas não têm interesse mesmo? As mulheres representam 45%, a média é 45% de filiadas a partidos políticos. Então já começa a cair por terra esse dito popular de que a mulher não se interessa pela política. Façamos uma outra reflexão. Vamos lembrar da nossa sala de aula. Professora, nossa sala de aula. Será que nós temos... no parlamento, o Brasil possui 9,9% de mulheres no parlamento. Tá? Ou seja, não chegamos a 10%. Será que na faculdade, qual será o percentual das mulheres nas salas de aula? Será que é de menos de 10%? Nunca. Qual é o percentual das mulheres aprovadas no concurso da magistratura? Maior do que a dos homens. Quando nós olhamos para o critério da meritocracia, quando a mulher ela conquista o seu lugar ao sol, o seu espaço, por meio do seu esforço, do seu estudo, da sua dedicação, lá estamos, acima dos homens. Agora, quando chegamos no cenário político, não representamos 10%, há algo de muito errado. O que acontece? É preciso pararmos e refletirmos o que está acontecendo de errado. O que o Brasil tem feito para implementar a participação da mulher na política. Este ano, e aqui o desembargador Keppen me deu, e o desembargador Xisto também me deram a honra de comparecer ao Tribunal Superior Eleitoral. Em fevereiro deste ano, eu organizei o 8º encontro das magistradas eleitorais da Iberoamérica. Apesar de ser um encontro ibero-americano, lá estavam também representantes dos Estados Unidos e do Canadá. E é impressionante quando nós conversamos com essas colegas, com essas nossas companheiras de luta. Por exemplo, eu vi aqui no currículo da professora Luciana algo relacionado ao México. Agora eu não me recordo exatamente qual foi o título. Pós-doutorado no México. O México, senhoras e senhores, no que toca à representação da mulher, eles estão lá na frente. Enquanto nós aqui discutimos uma política de cotas de 30%, lá deles é igualdade, alternabilidade, é de 50%. É bem verdade que lá é lista fechada, diferente do nosso sistema. Então, lá no México, como a lista é fechada, tem que ser, o partido tem que apresentar, ou a coligação, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. E no que toca, isso em relação aos cargos proporcionais. E há quem diga, mas nos cargos majoritários não há como se implementar nenhuma política afirmativa. Basta querer. Qual foi a política que o México instituiu? Dentre outros, eu estou falando aqui do México porque, como disse, me chamou a atenção a leitura do currículo da professora Luciana. Para os cargos majoritários, são 2, não são? Princípio da igualdade. Um homem e uma mulher. Se o cabeça de chapa é homem, o vice tem que ser mulher, daquela chapa. E vice-versa. Se a cabeça de chapa for mulher, o vice tem que ser homem. Nada mais justo. A nossa Constituição da República, no artigo 5º, o capítulo que trata dos direitos e das garantias fundamentais, o seu primeiro inciso, traz lá, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Princípio da igualdade entre homens e mulheres. Será que esta igualdade, prevista no texto constitucional, está presente na nossa vida? Não está. Não está. E nós temos que começar a virar esta página no Brasil. Nós temos que começar a escrever um capítulo novo na história política eleitoral brasileira. E nós temos muito o que fazer. Deixe-me compartilhar aqui com os senhores uma discussão, desembargador Keppen, que nós teremos no TSE, não sei se quinta-feira agora
ou na próxima terça. Nós já iniciamos a discussão no que toca a penalidade em relação ao descumprimento da cota de 10% da propaganda do rádio e da TV. Antes disso, deixe-me contextualizar o que nós temos hoje na nossa legislação, que aí daqui a pouco eu passo para os casos concretos. Vamos lá. Hoje, a nossa legislação, ela traz 4 dispositivos que cuidam e buscam incentivar a participação da mulher na política. No artigo 10, no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.504, lá em 1996, há 20 anos atrás, portanto, surgiu, quando ainda não existia a Lei das Eleições, a Lei 9.504, surgiu a tal reserva de cota de gênero. E naquela oportunidade era 20%. Mas ali foi colocado e ninguém nem observava. No ano seguinte, em 1997, veio a Lei das Eleições, 9.504, e trouxe o que nós temos hoje, que é o percentual de 30%. E às vezes eu fico a me perguntar se eu estarei viva para ver se um dia os homens estarão a lutar por essa reserva de 30%. Será que algum dia nós, mulheres, representaremos a maioria e os homens estarão ali a lutar? Não, mas eu quero pelo menos 30%, não esqueçam de mim, eu tenho direito a 30%. Quem sabe? Vamos ver se o futuro me reservará essa surpresa. Hoje você está aqui em 30%, vamos ver na política. Vamos ver na política, nós não somos nem 10 ainda. Será que um dia alcançaremos aí 70%, 80%? Tomara. Pois bem, então veio a Lei 9.504 e trouxe essa política, essa previsão normativa de 30% para a reserva de gênero. Mas no início, não era uma norma impositiva. Era o partido, a coligação, deverá reservar até 30%. Ou seja, isto e nada era a mesma coisa. Estava aquela norma ali escrita, uma verdadeira norma, não faz de conta. Os partidos não observavam, não obedeciam e nada acontecia. Foi passando o tempo, em 2009, veio uma das mini-reformas eleitorais, porque aqui, a cada 2 anos, o Brasil sofre de uma mini-reforma eleitoral. Nós temos hoje, então, uma legislação que é uma verdadeira colcha de retalhos, porque a cada 2 anos nós temos uma mini-reforma eleitoral, e uma outra mini-reforma eleitoral, e outra mini-reforma eleitoral. Então, nós temos, a nossa legislação é uma verdadeira colcha de retalhos. Mas tudo bem, estamos caminhando para frente, estamos num amadurecimento dessa nossa jovem democracia, e eu conversava com o desembargador Keppen, que eu sou uma otimista por natureza. Então, em 2009, veio uma mini-reforma e determinou que esse deverá reservar não está adiantando nada. Vamos colocar aqui uma previsão de que os partidos e as coligações implementarão, agora preencherão. Esta é o termo utilizado na norma. Partidos e coligações preencherão até 30% de gênero. Isso foi em 2009, logo em 2010, a alteração foi em 2009, em 2010 foi a primeira eleição que nós realizamos com essa nova previsão normativa, e naquela oportunidade a interpretação que a Corte Eleitoral, e aqui entra o nosso papel, Justiça Eleitoral, não adianta nada termos direitos assegurados nos textos normativos se a Justiça, ao interpretar essas previsões, relativizar, falar, não, mas veja só, ele deve implementar, mas se não implementar, vamos abrir um prazo para que depois ele venha. Qual foi a primeira interpretação que a Justiça Eleitoral deu deste dispositivo? A norma era impositiva, determinava que o partido e a coligação preenchesse aquela reserva. Mas o que decidiu a Justiça Eleitoral lá atrás? Não, ele deve preencher. Suponhamos, de 10 candidatos, 3 devem estar reservados para as mulheres. Mas se o partido não indicar essas 3, indicar apenas 2, os outros 7 homens, ele não tem que indicar uma outra mulher, ele pode, então, retirar um outro homem, para que todos os demais candidatos não sejam prejudicados. Ou seja, foi se dando ali uma interpretação para facilitar e deixar que o status quo fosse mantido.
até que, nas últimas eleições, nós fincamos o pé e a interpretação que prevaleceu foi o seguinte: ou o partido preenche os 30%, ou cai a chapa inteira. Se você pode ter 10 candidatos, se você não tiver pelo menos 3 mulheres, você não tem nenhum, 0. Então, este é o entendimento que vigora hoje. Este é, dos 4, um dos dispositivos legais, então, que nós temos no nosso regime normativo. Na Lei 9.504, nós temos ainda um outro artigo, que é o artigo 93A, que trata da publicidade institucional da Justiça Eleitoral. E aqui nós tivemos um grande avanço agora nessa mini-reforma, professora Luciana, de 2015, quando a Lei 13.165 determinou que a Justiça Eleitoral realizasse em até 5 minutos de propaganda diária, de 1º de abril até a véspera da eleição, de propaganda que incentivasse a participação da mulher na política e também promovesse a democracia, enfim. De modo que eu acredito que todos os senhores e senhoras já tenham visto com mais frequência propagandas, tanto no rádio e na TV, buscando incentivar a participação da mulher na política. Isto ocorreu em razão dessa alteração normativa realizada agora, em setembro do ano passado. Passando para outra lei, agora, esses são os 2 dispositivos que nós temos, a 9.504. No que toca à Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, nós temos outros 2 dispositivos legais ainda que buscam assegurar a participação da mulher, que são, o primeiro deles, determina a reserva de pelo menos 10% da propaganda do rádio e da TV, propaganda partidária, não é propaganda eleitoral agora do período eleitoral, é propaganda partidária, que é arcada pelo poder público, para os partidos, pelo menos 10% seja reservado para incentivar a participação da mulher. E também um outro dispositivo, é o 44 e 45, determina que do fundo partidário, de todo o dinheiro que o partido recebe do fundo partidário, pelo menos 5% tem que ser reservado para incentivar a participação da mulher. E aqui a conta é simples, ela não fecha. Se nós temos um dispositivo legal que assegura e determina que os partidos reservem pelo menos 30% das suas cadeiras nos registros de candidatura, como é que ele assegura só 5% do fundo partidário e 10% da propaganda de rádio e da TV? Não faz sentido. É algo que está ali para não dar certo. Se você me impõe uma regra, uma determinação para que eu preencha, que eu apresente 30% de candidatas, como é que você só me dá 5% do tempo? Aliás, 5% do dinheiro e 10% do tempo do rádio e da TV para incentivar a participação da mulher? É para não dar certo. É para não dar certo. E agora, nessa mini-reforma também de 2015, nós finalmente corrigimos um erro, um equívoco enorme. Porque vejam que a penalidade que a Justiça Eleitoral aplicava, que a lei trazia, a Justiça Eleitoral aplicava para os partidos políticos, quando ele não reservava os 5% do fundo, o dinheiro que ele tinha que reservar, 5%. Se ele não reservasse, qual era a consequência? Qual era a sanção? Né? Por que ele iria reservar esse dinheiro para as mulheres? A sanção era, se você não reservar os 5%, no ano seguinte, você vai ter uma multa de 2,5%. Vale a pena. A conta não fecha novamente. Se em 2 anos eu tenho que aplicar 10%, se eu não aplico no ano seguinte eu aplico os 5% e eu vou receber uma multa de 2,5%, 7,5%. É brincadeira. Era hilária essa penalidade. Porque era melhor o partido não cumprir. Porque se ele cumprisse, ele teria que reservar 10%, ao passo que se ele não cumprisse, ele só tinha que destinar 7,5%. Era este o entendimento da Justiça Eleitoral. Agora, com a mini-reforma, veio uma alteração normativa, no sentido de corrigir esse equívoco, e passou a trazer uma multa de 12,5%. Agora sim. Traz uma multa de 7,5%, determinando que ainda assim ele tem que aplicar os 5,5% do ano anterior. Logo, se ele não aplicar, ao invés de aplicar 10 em 2 meses,
em 2 anos, ele vai ter que aplicar 17,5 em 2 anos, porque é uma multa, ele permanece sendo obrigado a aplicar os 5 do ano anterior, mais uma multa de 7,5 e mais os 5 deste ano subsequente. Muito bem, esta é a penalidade em relação à aplicação do fundo partidário. E no que toca ao direito de antena, rádio e TV? Muito bem, nós temos que dedicar, os partidos têm que reservar pelo menos 10%. E aqui, essa discussão que eu comecei a falar, que nós vamos travar no TSE, se não nessa quinta, na próxima terça. Diz respeito à aplicação da penalidade, como que se deve dar a penalidade aos partidos que descumprem essa determinação legal. E aqui, uma constatação que quase todos os partidos descumprem essa determinação legal. São inúmeras as representações e as ações que hoje, os recursos especiais que hoje tramitam no TSE. Graças a uma iniciativa do Ministério Público, o Ministério Público passou a olhar com lupa essas irregularidades e a propor essas ações, porque os partidos não se fiscalizavam, e nem o candidato, e ninguém sabia se isso era aplicado ou se não era, se era destinado ou se não era. Então, o Ministério Público, exercendo um papel fundamental no que toca à defesa da democracia, começou a ingressar com essas ações, de modo que agora chegou ao tribunal essa discussão. E qual é a dúvida? Muito bem, o partido tem 10 minutos de propaganda do rádio e da TV. Se ele tem 10 minutos, ele tem que dedicar pelo menos 1 minuto. Senhoras, 1 minuto, desembargadora Regina. E não destinam. 1 minuto. De 10 minutos, ele tem que destinar 1 minuto para incentivar a participação da mulher na política. E eles não fazem. O que eles fazem? Eles reservam 30 segundos, 20 segundos. E aí vem a questão. E como vai ser a multa? Aliás, qual é a sanção pelo descumprimento dessa norma? A lei é clara ao dizer que a sanção será a realização, o descumprimento dessa determinação, a propaganda ilícita multiplicada por 5. Fala, a propaganda ilícita multiplicada por 5. Portanto, qual é a leitura que hoje eu estou a fazer? Se ele tinha que destinar 1 minuto, pelo menos, e ele destinou 30 segundos, a multa não vai ser 30 segundos vezes 5, vai ser 1 minuto vezes 5. Porque se ele tinha que destinar 1 minuto, se ele destinou só 30, é o pacote que está equivocado. E aqui nós estamos a tratar de uma norma. Importante lembrar a finalidade da norma. Vamos fazer aqui uma interpretação teleológica, uma interpretação finalística da norma. Estamos a tratar de uma ação afirmativa, buscando alcançar ou minimizar um déficit histórico de representação da mulher na política, uma discriminação que a mulher sofre há muitos e muitos anos. Pois bem, este entendimento é o que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul vem adotando. E eu vou levar 3 processos, eu já liberei os 3 processos, um do Rio Grande do Sul, um de Minas e um de São Paulo. Não vi ainda do Paraná. Espero que vocês comecem a pensar como eu. Por que a gente tem que buscar implementar? O partido tem que ter medo, porque ao não cumprir este mínimo, é um mínimo de 10%, ele tem que ser punido exemplarmente. Mas há quem diga, Luciana, mas é injusto. Ele tem 10 minutos, ele tinha que reservar 1 minuto para incentivar a participação da mulher. Mas se ele dedicou 30, ele dedicou 30. Vamos fazer a pena só com base nos 30 que ele não destinou. Porque se você pegar 1 minuto e multiplicar por 5, são 5 minutos. Logo, será a metade do tempo que ele vai ter para o próximo semestre. Eu falei, muito bem. E qual o problema? Tem que haver um caráter pedagógico até nessa penalidade. O partido tem que ter medo de descumprir essa determinação. Ele tem que ter... Eu costumo dizer que o brasileiro... Isso está mudando. O brasileiro antigamente tinha certeza da impunidade. Hoje ele tem pelo menos a dúvida. Ou se eu fizer alguma coisa errada, eu posso vir a ser punido. É isso. Os partidos e as coligações, eles têm que saber
que se eles não cumprirem este mínimo, estamos aqui a falar de um mínimo, eles serão punidos exemplarmente, eles vão perder a metade do tempo que lhes é reservado e destinado para o amadurecimento da democracia. Então, este é um ponto muito importante que está aí na ordem do dia, que a Justiça Eleitoral irá enfrentar. Nós temos também uma discussão muito interessante, que eu não quero me alongar demais, já são 10:07. No que toca, e aqui eu tenho falado isso em todos os tribunais, presidente, que diz respeito às candidaturas laranja. E este é um problema que a Justiça Eleitoral, e aqui eu volto a repetir, os tribunais regionais eleitorais têm um papel fundamental. O Ministério Público também, porque os partidos têm que reservar um mínimo de 30% para candidatas mulheres. E o que ocorre hoje? Verdade seja dita. Eu tenho que fazer o registro da chapa. Eu tenho aqui 6 homens, 7 homens, eu preciso de 3 mulheres. Não tem. O que a gente faz? O que eles fazem? Pegam a esposa, a filha, a secretária, né? Para única e exclusivamente preencher essa cota e fazer com que a chapa não caia por completo. Porque, voltando um pouquinho no que eu disse agora há pouco, o entendimento que hoje prevalece é no sentido de que se você não tem os 30%, cai a chapa por completo. Então, o que eles fazem? Começaram a ficar com medo. Então, ao invés de repartirem e correrem o risco de perder este domínio de poder, eles colocam pessoas que são da sua absoluta, não confiança, mas que eles têm o poder sobre essas pessoas. E aqui, eu lembro, esse é um fenômeno que é inacreditável, quando nós passamos a analisar, e aqui a academia nos permite muito isso. Estudarmos o Brasil, se ressente um pouco de estudar dados. A gente tem que ter dados para poder entender a realidade que nós vivemos. Vejam, senhores, que em 2014, nas últimas eleições que nós tivemos, Brasília, capital da República, o candidato que estava na frente, à época, o ex-governador Arruda, José Roberto Arruda. O que aconteceu? Ele teve seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional, o recurso chegou no TSE, perdeu novamente, foi confirmada a decisão do regional. O que ele fez? Por quem ele se fez substituir? Pela sua mulher. O vice virou cabeça de chapa e ele colocou a mulher como vice-candidata. Como vice-candidata a vice-governadora. Sendo que em 2010, o mesmo aconteceu na capital da República, no Distrito Federal, quando, à época, Joaquim Roriz, ex-governador, também liderava as pesquisas, teve o seu registro de candidatura indeferido, e ele se fez substituir por quem? Pela sua mulher, Wesley Roriz. Vejamos aqui o resultado das eleições de 2014. Eleições para o governo de Estado. 26 estados da Federação e o Distrito Federal. 27 unidades estaduais da Federação. Quantas governadoras será que foram eleitas? Vamos lá. Sabe dizer? Vamos lá. Quem chuta mais? Uma. Nós temos hoje uma governadora eleita. E por quê? Porque o seu marido era candidato, teve o seu registro de candidatura indeferido, e ele se fez substituir por quem? Por sua mulher. Governadora, hoje, do estado de Roraima. Sem nenhum demérito a ela. Mas apenas para entendermos um pouco o funcionamento que hoje ainda paira nas nossas mentes, de que o poder é como se nós vivêssemos ainda nas capitanias hereditárias, onde o poder passa de pai para filho, para esposa, tem que ficar naquele mesmo núcleo. Será que não existem outras lideranças políticas que podem vir a substituir aquele candidato? Tem que ser uma mulher que geralmente não tem experiência nenhuma na política, como é o caso desses 3 exemplos que eu acabo de dar. Não tem experiência nenhuma, não tem histórico. E por que eles assim o fazem? Porque, como eu já ouvi em
processos de prefeito, nos quais essa metodologia também é utilizada, eles chegam a afirmar: vote na minha esposa, porque você vai estar votando em um prefeito, mas vai ganhar 2, porque quem vai governar seremos nós 2. Ou seja, é o kit, né? Pague 1 e leve 2. Ele não pode governar, porque ele está com registro indeferido, por alguma malversação do dinheiro público, alguma outra questão, alguma outra falha que tenha cometido, mas ele não se conforma. Ele bota a mulher, muitas vezes, na maioria das vezes, a mulher ou a filha, e diz com a maior cara de pau, né? Porque eu queria usar outra expressão, mas é que não tem outra. Então, veja, eu não posso, mas vote nele, porque você vai estar votando em 1 e levando 2. Eu irei governar, eu estarei sempre ali. É inacreditável essa cultura. Só pegando o gancho da sua conversa e pela sua cultura e pela sua especialidade, hoje, à frente do Tribunal Superior Eleitoral, na luta ali diuturna das mudanças, que depois eu vou falar um pouquinho sobre a colcha de retalhos que eu peguei na presidência no ano de 2010. Mas eu pergunto agora, para estimular o debate, o que a senhora vê por parte das mulheres para não participarem ou não verem esse problema? Qual é a luta que elas estão tendo para se autoafirmar? Será que delas também não vem um problema muito sério no sentido de não quererem participar e se assustarem frente a um problema que pode acontecer? Não, eu acho que essa afirmação de que as mulheres não querem participar, eu acho que isso não procede. É difícil como foi difícil para você, como foi difícil para mim, como certamente foi difícil para a professora Luciana, e para todas as mulheres que aqui estão, foi difícil conquistarmos o nosso lugar. Mas a política, pouco como o direito, é um meio muito machista. Muito machista. E é muito difícil fazer com que os homens abram espaço para as mulheres. E aí isso começa da base. Lá da base. Quando as mulheres, elas não conseguem, embora elas sejam grandes líderes nos municípios, nos seus bairros, porque tem uma solidariedade humana, né? Pela sua natureza, são mais generosas, né? A mulher, ela tem isso, é intrínseco a ela. Mas ela sempre esbarrou nessa questão dos partidos políticos, porque os partidos não ofereciam legenda a elas. E nós tivemos uma grande discussão, nós votamos uma resolução, agora este ano, disciplinando a criação de partidos políticos. E nós fizemos uma alteração que eu tenho plena convicção de que isso, a longo prazo, foi um grande passo que a Justiça Eleitoral deu. No sentido de fazer com que as representações dos partidos tenham o Diretório Nacional, o Estadual e o Municipal. O Municipal e o Estadual, muitas vezes, não há o diretório. Nós temos apenas as comissões provisórias. O que são as comissões provisórias? É aquilo, né? O dono do partido carrega ali embaixo do braço, ele destitui ao seu bel prazer, se a pessoa obedeceu ou não às suas diretrizes, ele destitui, e ele não dá legenda, né? Ele não facilita o ingresso da mulher na política. Só que nós decidimos que essas comissões provisórias, o que era algo, apesar do nome ser comissão provisória, era algo eterno, que não tinha um prazo, não era fiscalizado pela Justiça Eleitoral, eram comissões provisórias que se tornavam eternas. Mas nós decidimos que as comissões provisórias, agora elas têm um prazo de 120 dias de funcionamento. Se não for votado a constituição do diretório, a comissão provisória está extinta e não pode ser criada uma nova. Isso eu acredito que irá contribuir,
porque agora as mulheres elas terão condições de buscar sua representação, de reivindicar a sua representação. Porque, como eu disse aqui nos dados que eu levantei, as mulheres são praticamente 45% da formação das filiadas aos partidos políticos. Ou seja, basta se organizar. Basta se organizar. Veja bem uma coisa, ministra. Essa é uma questão mesmo. Por que as mulheres, efetivamente, não participam mais da política? Quais são esses obstáculos? Eu acho que esse tema também valeria a pena nós ouvirmos a professora aqui a respeito dessa situação, para a gente ter uma visão, então, uma visão lateral a respeito desse assunto. Eu já passaria, então, a palavra para a doutora. Bom, em primeiro lugar, agradeço pela oportunidade justamente do diálogo. Antes, a minha xará, a doutora Luciana, falou que queria falar menos para poder aprender. Eu estou igual, como toda professora, sigo com o meu bloquinho, com o lápis, estou marcando tudo, porque é um grande aprendizado de poder estar aqui compartilhando. E já aproveitando o gancho, então, dessa questão, por que as mulheres não participam, nesse pós-doutorado que eu realizei no México, eu fiquei lá, eu morei 1 ano e 3 meses. Voltei faz 1 ano e pouco para o Brasil. Eu tive a oportunidade de passar esse 1 ano escrevendo esse livro que o Martin antes falou, e ele se refere a um estudo realizado com mulheres de toda a América Latina, não apenas do Brasil. Como acho que toda Luciana, também sou uma otimista, né? Eu espero que os dados que eu passem para vocês mudem, e espero estar viva também para isso, até porque eu sou vaso ruim, espero quebrar depois de muito tempo. Mas essa realidade é uma realidade presente em todos os países nos quais eu pesquisei. Eu tenho entrevistas com mulheres de 14 países, e agora, para a versão em português do livro, que vai ser lançado no final do ano, mais de 50 entrevistas com mulheres que estão na política. E eu consegui cruzar alguns dados do porquê que não participam, ou melhor, como que elas entraram na política. Hoje eu fiz um post no Twitter e no Facebook, até tendo em vista o dia importante para a democracia brasileira, que é o julgamento da presidente da República afastada, que para ser mulher na política é preciso ter coragem. É a primeira coisa. Não é fácil, porque é uma exposição pública muito grande, assim como essas brilhantes mulheres que estão aqui se expõem, como eu me exponho. Por que é uma exposição? Porque a gente é julgada por coisas que homens não são julgados, começando pela roupa. Podem ter certeza, se hoje já não tem meme da Dilma com aquele blazer, não, eu aposto 100zão aqui, que hoje vai rolar meme dela dizendo que é sofá, que é não sei o quê, qualquer coisa assim. Ó, quem que apostou comigo que eu quero sair daqui com uma graninha? Vamos lá. Não é? Então, vejam, é preciso ter coragem para você estar exposto assim. E já começa, então, pela norma social, porque para um homem, além dele já estar há mais tempo nesse ambiente político, então ele sabe muito mais que nós mulheres, a vestimenta é muito mais fácil. É só a gente olhar para os doutores aqui presentes, é muito mais fácil. E ninguém vai falar da gravata, provavelmente, a menos que ela realmente seja algo assim, uau, né? O que provavelmente ninguém vai falar. Então, veja, parece bobagem, mas não é, porque é exposição pública. E quando a gente se expõe publicamente, a gente corre o risco de ser julgado. Então, essas mulheres que entraram na política, que eu entrevistei, elas têm 3 caminhos de entrada, eu cruzei os dados, são 3. Um deles é o que a doutora Luciana falou, que é a origem familiar. Não necessariamente vinculado a um homem, tá? Pai ou companheiro, marido. Às vezes, tem relatos de mulheres que, por sua formação estudantil, estavam em colégio de freira, por exemplo, com teoria da libertação, e ali se inspiraram, uma corrente mais de esquerda, e começaram a se incentivar pela política. Ouviram, realmente vem de berço, né, dessas capitanias aí, hereditárias políticas. Aqui no Estado, a gente sabe muito bem que nas eleições municipais a gente está vendo essas capitanias hereditárias com uma força muito grande. Então, eu venho de uma leitura da ciência política aqui nessa minha fala. Então, isso realmente é uma das origens. Ou, às vezes, até por ver uma mulher, a mãe, que sustentou a família, uma mulher brilhante por outras razões, ou incentivou, enfim. Então, a família é uma das origens. A outra origem são os movimentos sociais ou sindicais. Então, são mulheres que elas já estão na política, mas não na política partidária eleitoral. Então, a gente tem que observar que a organização social nossa,
implica em várias organizações sociais políticas, mas não necessariamente eleitorais. E, às vezes, elas saem, então, dessas bases de movimentos sociais ou de sindicatos e vão querer pleitear um cargo, então, público. E a terceira são mulheres que são brilhantes em as suas áreas de atuação. Um exemplo, Michelle Bachelet, médica. Não é? Uma outra entrevistada minha colombiana, Marta Lucía Ramírez, ela é advogada. Maria Corina Machado, Venezuela, advogada. Então, aqui tenho certeza que várias doutoras devem estar assim, meio que se coçando para ser candidata também. Porque quem está no direito tem essa questão, acho que muito relacionada com essa, com a necessidade também de mudar, e a tua fala está muito relacionada com isso, acho muito inspiradora. Porque essas mulheres, então, elas tomam outro rumo. Só que aí vem outro obstáculo, né, que volta para a questão da coragem. Essa ex-ministra da Mulher no Peru, também advogada, olha só, Carmen Omonte, ela é deputada, agora ela saiu do ministério. Quando entrevistei ela lá no Peru, ela me falou o seguinte: olha, Luciana, quando eu falei para minha família que eu ia entrar para a política, foi um escândalo, foi um escarcéu, porque que me falavam? Olhavam para mim e diziam, como se eu estivesse entrando para o tráfico de drogas ou para a prostituição. Era assim, nesse nível. Então, veja, o que isso nos diz? Que a nossa política está tão desacreditada que quer dizer, por que você vai se sujar, entra para a política? Não é isso. Então, isso é outra questão de que várias mulheres não abrem, não vão. Né? Outra dificuldade é, como a doutora Luciana falou, dentro dos partidos políticos. Isso não acontece só no Brasil. Várias mulheres, inclusive no México, eu estive lá nesse momento justamente de transição, então várias que entraram agora em 2015, a partir dessa lei de cotas por cadeiras, né? Então elas estão no legislativo. Dentro dos partidos, elas nunca fazem parte da mesa diretiva. Elas não estão nas mesas diretivas. Elas estão servindo café, elas estão nas bases, ela é mulher do cara que está lá na mesa, e ela está, isso mesmo, servindo cafezinho, fazendo comida. Ela não está decidindo. E esse lugar de fala, várias me reproduziram algo muito semelhante, de homens dizendo, que droga, tem que tirar um homem para botar uma mulher na conta. O que nós vamos fazer agora? Veja que curioso. Brasil, os 3 poderes da República, Judiciário. Nós estamos caminhando para a segunda presidente do Poder Judiciário, a ministra Carmen Lúcia, que tomará posse daqui a poucos dias. Né? Poder Executivo, tivemos uma mulher eleita, reeleita e que agora está sendo julgada. Legislativo, mas nem de perto a gente teve alguma mulher que chegasse próxima à presidência do Poder Legislativo. Tamanho o preconceito que existe no Poder Legislativo. Exato. E esse preconceito, por exemplo, na Bolívia, também tem cotas. Uma das entrevistadas bolivianas me falou que quando ela subia para a tribuna para falar, ela dizia que ela ligava o machistômetro. Porque ela começava a falar e as expressões faciais dos homens muitas vezes eram de desdém com que ela falava. Ou se a mulher se impõe um pouco mais, está de TPM, é mal amada, está nervosinha. Não é? E ninguém diz, o doutor está de TPM, está nervosinho, está mal amado. Ninguém fala isso, não é? Doutor, né? Pensa. É só a gente... Desculpa a minha informalidade, mas acho que é uma questão de realidade, né? É perfeito. Veja que agora, eu estive na Itália, agora em julho, para debater justamente esse tema, na Universidade de Siena. E lá estive com professores italianos, espanhóis e havia alguns estudantes argentinos também. E eu não sabia que o primeiro ministro italiano, Lorenzo Renzi, agora que está aí em todos os jornais em razão desse terremoto que a Itália sofreu, ao nomear o seu secretariado, o nosso ministério, ele nomeou exatamente a metade de homens e a metade de mulheres. No Canadá, da mesma forma. E o primeiro-ministro canadense, no ano passado, ao ser indagado, mas por que o senhor está nomeando metade de homens e metade de mulheres? E a resposta dele foi muito simples. Como assim? Porque nós estamos em 2015. Estou no século XXI. E aqui, quando nós
isso eu já falei, é público e notório, mas aquela foto, quando o Michel Temer assume ia comentar exatamente e coloca aquele ministério apenas de homens, é impressionante. Aquela foto, se você bota ela em preto e branco, você acha que está no século passado. Né? É inacreditável. Exatamente. E essa fala, quando eu levei para outros lugares, as pessoas não acreditam o retrocesso que é. E não é uma questão de do feminismo ou machismo, não é isso. É questão de como é que em pleno século XXI nós temos essa pauta. Não é? Como em pleno século XXI a gente tem que discutir que metade da população deve estar representada. E que a gente fala com tanta admiração e que precisei escrever um livro que fala sobre campanha eleitoral para a mulher. Espero que em 10 anos esteja super, mega, ultrapassado. E, assim, fechando essa questão do raciocínio, uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente se conscientizar, quando eu brinquei, ninguém fala que o doutor está nervosinho, qualquer coisa assim do estilo, isso a gente está falando de uma cultura. Tá? A gente não pode esquecer que as eleições, a democracia, elas estão dentro de uma sociedade. E dentro dessa sociedade a gente tem uma organização social de pensamento que é baseada na cultura grega. Então, imagina quantos 1000 anos. Aristóteles, que é o pai dessa parte, dessa cultura, no qual a gente se baseia, dizia que o problema da mulher é que ela era mulher, né? Porque o fato dela não ter, não só a questão, depois que Freud vai retomar, por questão do falo, tudo isso, mas ele vai dizer, o problema da mulher é que falta coisa na mulher. Né? Então, se a gente tem uma cultura que se baseia, que essa outra anatomia humana tem um problema, e que, por causa disso, o homem ele deve ser superior, isso é uma cultura que se chama machismo, e é uma forma de ver o mundo. Então, quer dizer, tem mulheres e homens que acreditam que a melhor forma de ver o mundo é essa. E, como boa democrata que eu sou, eu respeito isso. Eu não estou de acordo, mas eu respeito quem pensa que o homem deve mandar na mulher. Porque tem mulher que pensa que realmente deve ser mandada. Ok, mas nesse caminhar que a gente tem de equidade de gênero e de, como antes o doutor falou, de negritudes ou de outros grupos minoritários, então a gente está num mundo de reconhecimento do ser humano pelo ser humano, independente de gênero, de raça ou de opção sexual, então a gente realmente tem que cuidar para não ficar num retrocesso. E o feminismo, antes de mais nada, só para a gente fechar esse negócio, não é contrário de machismo, gente. Antes que alguém se equivoque. Tá? Feminismo fala de equidade, não fala da mulher mandar no homem. Pelo amor de Deus, não repitam isso. Tá? Não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma forma de dizer que sim, 3 mulheres estão aqui discutindo ideias porque são capazes. Ninguém aqui é esposa de ninguém que nos botou aqui, a gente está aqui pelo nosso mérito. E isso nos faz ser tão importante quanto todos os doutores que estariam aqui em outro momento. E que isso é feminismo. É ver que nós também temos o direito de estar aqui, também temos o direito de ser ministra, de ser desembargadora, de ser inovadoras. Isso é ser uma visão feminista do mundo. Mas eu acho que isso também tem a ver... Isso tem muito a ver também com a parte histórica. A parte que vem lá de trás, onde a mulher era servidora. Ela era servidora da casa, ela era servidora do marido, ela baixava a cabeça para uma série de coisas. E, então, essa cultura, muitas pessoas ainda mantêm, porque se ela fosse eleita ou se ela se candidatar, ela vai, entre aspas, ser melhor ou maior do que o marido. Então, tem certas situações aí que são pontuais, mas da própria cultura do Brasil. Na nossa própria cultura. Então, veja bem, só um exemplo. No meu caso, eu comecei a advogar, também era um boy de luxo. Até a hora que eu disse, não, eu uso ser boy de luxo, eu vou trabalhar em outro lugar. Aí, não, então vamos trabalhar. Aí comecei a peticionar e lá fui, durante 20 anos, advogada. Quando entrei no Tribunal de Alçada, não tem ninguém aqui da minha época no Tribunal de Alçada, porque eu sou a segunda mais antiga do Tribunal de 120. Mas isso é só porque eu entrei cedo. Eu entrei no tribunal, havia uma luta, uma guerra histórica também, contra a presença da mulher nos 50 juízes do Tribunal de Alçada. Eram 49 homens e uma mulher.
Então, o que ia fazer uma mulher ali, no meio daqueles homens, ia acabar com aquela liberdade que eles tinham de contar piadas na hora do lanche. O banheiro, certamente não tinha um banheiro para mulher. O banheiro, eu vou contar a história. E aí, não tinham como fazer, etc. E aí, então, surjo eu, com 42 anos, jovem, no tribunal, frente àquele número enorme de homens, e todos receosos da perda da liberdade perante uma mulher. No primeiro dia, ministra, eu passei no corredor e vi assim, sanitário privativo dos juízes. Aí eu fui perguntar para o presidente do Tribunal de Alçada, na época, porque nosso caminho era pelo Alçada antigamente, para chegar ao Tribunal de Justiça. Eu perguntei, cadê o banheiro das juízas? Não tem das juízas, é banheiro dos juízes. As juízas, quando estão aqui, ou substituindo, elas usam dos servidores. Eu falo, sem qualquer tipo de preconceito aos servidores, mas eu acho que já que está escrito dos juízes, e hoje já existe uma juíza, eu quero lhe comunicar que a partir de amanhã eu vou usar esse banheiro. Meu Deus. Aí ele disse, mas como? E como é que vai ficar? Eu digo, não sei. Não estou nem um pouco preocupada. Eu vou passar e cumprimentar o colega, boa tarde, eu vou entrar no banheiro. Bem, não demorou 24 horas... Eu não falei antes que é uma questão de coragem. Veja o que essa mulher fez, gente. Isso é brilhante. Não demorou 24 horas, tinha um outro banheiro escrito privativa das juízas. E ali para frente, depois vieram juízes importantes, estão aqui, colegas maravilhosas, e a mesma guerra aconteceu no Tribunal de Justiça. Quer dizer, a presença de uma mulher que vinha ainda por cima do quinto da advocacia, que tem mais um preconceito em cima, que vinha tomar o lugar, talvez, de uma juíza de carreira que pudesse chegar a desembargadora. Mas, para isso, precisei exatamente ter coragem de enfrentar, lutar por isso que eu digo, as mulheres devem lutar, sim, e não houve aquele obstáculo, evidentemente, porque eu tinha o cargo, eu tinha sido nomeada, então eu não poderia haver um boicote no trabalho. E dali para frente, somos em grande número de mulheres, temos 2 aqui maravilhosas colegas, e várias colegas, temos um ambiente ótimo. Mas, para isso, você precisa quebrar uma barreira. E, às vezes, essa barreira, para nós, ministra, é pior do que para os homens. Com porque certeza. Nós temos a terceira carga horária, que é a família, os filhos, no meu caso, os netos, e os compromissos, e também o visual. Disse muito bem, Luciana, nós temos que, para ir para uma sessão, nós não precisamos só tomar um banho e trocar a gravata e o terno. Nós temos que nos arrumar, nós temos que estar preparadas. Então, existe todo um diferencial para isso. Eu tenho amigas aqui em Curitiba que trabalham, uma delas, inclusive, na Câmara dos Vereadores, e já é vereadora há mais de 15 anos, e não consegue presidir a Câmara de Curitiba, porque não há espaço para ela. E ela é uma militante, uma vereadora maravilhosa, lutadora, e então existe efetivamente esse preconceito. Eu estava ali na abertura do Espaço Cultural, vendo que em 1932 a Justiça Eleitoral foi criada e o voto feminino foi conquistado. Em termos, gente, em termos. Em 1932, somente podia votar a mulher que fosse casada ou que exercesse função pública remunerada. Você imagine a quantidade de mulheres que, em 1932, exerciam uma função pública remunerada. Quase ninguém. Em 1945 veio, dizendo que toda mulher poderia votar. Só que a mulher casada, ela era relativamente capaz. Apenas com o Estatuto da Mulher Casada, em 1960, agora eu não me lembro se é 2 ou 2, né? Acho que 62, é que ela é emancipada e deixa de ser relativamente capaz. Porque, enquanto relativamente capaz, então, até 62, a mulher casada não votava livremente. E eu falei do Aristóteles. Veja que a gente está falando de 62. Quantos aqui já tinham nascido em 62? Exato. No qual a mulher era considerada incapaz. É inacreditável. Não é? E mais, quando a gente vai estudar o direito romano, a gente lembra o que era a mulher? Era uma coisa. Ela era uma coisa, ela era um guardanapo. Ela era de propriedade do pai, enquanto solteira.
quando casada, quando ela se casava, ela passava a ser propriedade do marido. Se o marido morresse, para quem que ela ia? Para o sogro. Gente, ela passava a ser propriedade do sogro. Direito romano. Então é isso, é história. A gente tem que estudar a história para entender a cultura, da onde esse quadro cultural de discriminação, da onde que isso vem? Isso está arraigado, não é de hoje, é de muito tempo. Mas hoje, felizmente, quando nós olhamos para os principais países, as principais democracias do mundo, vamos lá. Hoje, Inglaterra. Quem não se lembra da Margaret Thatcher, a dama, né? A dama de ferro? Hoje nós temos quem é a primeira-ministra? Theresa May. Inglaterra, Alemanha, Angela Merkel. E agora, pela primeira vez, vamos assistir umas eleições do maior país capitalista do mundo, a grande potência mundial que é os Estados Unidos da América, que terá pela primeira vez aqui, voltando a falar, a retomar esse assunto, que não é um problema só do Brasil. Estados Unidos da América, uma das maiores democracias do mundo, tem pela primeira vez uma mulher com reais chances de ser eleita, concorrendo de igual para igual. Veja, então, que esse, de fato, não é um problema só nosso, mas as mulheres estão cada vez mais conquistando seus espaços. Cada vez mais. Eu quero só dizer o seguinte, que todos nós, porque também outra coisa, que no 30 de nascimentos, no 10% reservado aos homens, hoje quero só dar um pitaquinho aqui, com relação... Eu quero primeiro parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral pela propaganda que fez este ano, incentivando a participação feminina na política. Foi muito, muito, muito legal e realmente impactante, quer dizer, todo aquele coral, aquilo ali foi realmente assim impactante. Portanto, me parece que os poderes também, não só o judiciário, não só... Eu acho, me parece que todos os poderes têm que atuar. Nós aqui no âmbito além de fazer esse evento, que é um evento que tem essa função de criar uma mentalidade, enfim, o evento, quer dizer, é isso, é a participação social, o incentivo à participação política das mulheres. Então, esse é um evento proativo. Mas nós também orientamos os juízes nos cursos que fizemos este ano para que eles também fizessem uma ação afirmativa municipal, no sentido de, depois, agora na fase do registro, eles fazerem uma reunião com todas as mulheres que fizeram o pedido de registro de candidatura e, nesta reunião, eles devem estimular a que efetivamente elas atuem, não como laranjas, na expressão aqui, mas como candidatas, e que efetivamente o próprio juiz ou a juíza da comarca incentive, e até trazendo exemplos, trazendo da importância da participação da mulher na política. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, e não poderia deixar de ser diferente, porque aqui realmente as mulheres dominam esse tribunal, nós homens aqui dentro do tribunal, eu digo, somos cota aqui, porque as mulheres, quer dizer, o que acontece? Esse tribunal, ele, a maioria, eu não sei nem qual é a proporção, Daniela, seria essa proporção? 68% mulheres aqui. Vocês estão quase com 30%. Exatamente, nós quase somos a conta. Ou seja, mas enfim, eu só queria trazer esse dado para demonstrar que nós não estamos só na retórica, nós estamos realizando efetivamente ações concretas nesse sentido. E uma questão aí, acho que bem importante que me chamou a atenção, 68%. Em relação a poder, dos 68%, quantas caneteiam? Isso é uma questão importante. Isso é excelente, porque assim, voltando à questão da equidade, uma das coisas que eu venho defendendo é que nós temos que normalizar, no sentido de tornar normal, a presença da mulher em qualquer local que ela queira. E o homem também. Vamos pensar um homem que quer ser professor de escola infantil. Quando eu morava no México, eu lembro que eu precisava de um auxiliar para a limpeza do meu apartamento lá, e me ofereceram um homem para limpar meu apartamento. Eu me senti tão constrangida, eu falei, não. Veja, como a minha visão, pesquisando isso, estava equivocada. Então, quer dizer, que mulheres e homens ocupem esse espaço que queiram, em qualquer momento, né? Mas, assim,
essa questão de normalizar, de tornar cada vez mais normal a política, quando eu falo quem caneteia, né? Quem tem o poder, é o grande problema. Quer dizer, é uma disputa, na verdade, por quem vai chegar no poder, que acontece entre homens e mulheres, ou entre homens e homens. Isso é absolutamente normal. A sociedade é balizada por isso. A questão é como é que chega essa porcentagem de ver que os dois podem estar mandando, que eles vão trabalhar juntos. Nesse sentido, nós, mulheres, temos que aprender muito com os homens, no sentido de como fazer política. É uma das questões, já que estamos falando da mulher na política, a maioria das minhas entrevistadas comentaram assim, olha, as mulheres são 8 ou 80. Não, daí eu brinco, não tenho 50 tons de cinza. Né? Isso já vem da cultura masculina, e que os homens sabem, óbvio, porque faz muito tempo que estão fazendo. Então, eles têm que ensinar para a gente um pouco de como fazer isso, no sentido de como ser mais diplomatas. Essa é a palavra, diplomacia. Antes foi falada aqui, Margaret Thatcher, foi falada Angela Merkel, foi falada Dilma Rousseff. O que elas têm em comum, as três? Duras. As três não são a rainha da minha simpatia, correto? Estão de acordo? Então, que a mulher, muitas vezes, ela é conhecida justamente por isso. Chega já quebrando tudo, já vai, né? Essa questão da sensibilidade, a feminilidade, o fato de a gente ser mais delicada com uma série de coisas, ela tem que brigar tanto para chegar no poder que quando chega lá já chega butinando. Isso é um problema no fazer política que eu acho que a mulher deve realmente aprender. Uma crítica que eu faço às mulheres que estão na política, as que conseguem chegar lá, que nós devemos ser mais diplomáticas, aprender com os homens. Daí, nisso, é o sentido de trabalhar juntas com os homens, trabalhar junto. Porque se a gente trabalha junto, a gente aprende. Né? A gente escutando, a gente aprende. Observando, a gente aprende. Né? E dá o nosso tempero, né, feminino. O que é o fazer da política feminina? No mesmo sentido, assim, vai querer corromper um guarda, né? Pegou a mulher, você sabe que você não vai corromper. Não tem isso. Muitas vezes que a mulher cobra mais, que, sabe? Tem uma série de coisas. Isso, assim, no nosso dia a dia a gente já observa. Então, porque é uma questão da postura feminina muito desse 880. Então, se a gente está na política, e a política é a arte da negociação, quem faz política tem que saber negociar. A gente nunca vai conseguir tudo o que a gente quer, tudo que a gente defende. Na minha opinião, eu tenho falado isso na imprensa, porque Dilma caiu, né? Já não querendo adiantar, mas acho muito difícil reverter, uma das questões é que não soube negociar. Não é? Talvez, se soubesse negociar, não tivesse acontecido tudo isso, porque quantos presidentes não administraram bem o país e continuaram lá, não é? Então, tem uma série... Bom, obviamente, não vou querer falar da questão jurídica, porque não é minha praia, né? Mas é isso, a questão de estar no poder, o que é estar no poder, e estando no poder, essas mulheres que vão conseguir chegar lá, que eu espero que 50%, aí tem os juristas que possam mudar isso, estou realmente torcendo, é uma das, acho que, saídas para que a gente melhore essa posição do ranking, que quando eu escrevi o livro, estava em 131º, que foi dados de 2013. E agora se me dá essa notícia, que eu vou atualizar para a versão em português, que está no 154º. De 170, doutora? Não, são 190, mais ou menos. 190. Mas aí, se me permite, só esse gancho também da luta da mulher, que a mulher também tem que lutar. Eu acho que é importante, ela não pode deixar cair no colo o cargo, e nem a vamos dizer, a filiação política, ou seja, o exercício da política num sentido amplo do exercício da política. Quando eu estava no Tribunal de Justiça, quando eu estava, não, eu ainda estou, mas digo, na época em que eu fui eleita, o desembargador Xisto sabe disso, nós tínhamos o presidente e o vice-presidente do Tribunal Eleitoral e 2 desembargadores que eram considerados adjuntos, substitutos, na época. E que, na eventualidade da falta de um, se chamava aquele juiz, acho que o Basilense acho que foi também, não sei, chamado para aquela época. Bem, na época éramos 2, era o desembargador Telmo, o desembargador Zata, me parece, e logo em seguida desembargador Sarrão e eu. Éramos os 2 desembargadores substitutos que havia na legislação anterior. Bem, esses desembargadores, pela prática de todos os anos, eles se tornavam oficialmente membros, depois do tribunal, numa sequência
que era histórica dentro do tribunal. E assim tinha sido. Eu tinha tomado posse como membro, o desembargador Sarrão também tomou posse como membro substituto, desembargador substituto do tribunal. Mas parece incrível, ministra, e Luciana, desembargador Kepp talvez não saiba, que também para impedir que eu viesse ao Tribunal Eleitoral, eu fui levada ao CNJ e ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não valia mais aquela regra, não obstante eu já tivesse tomado posse, por isso eu estaria dentro daquilo, como se hoje, se Vossa Excelência... inclusive como se fosse hoje. O corregedor eleitoral, o vice-presidente, será o presidente na próxima gestão. Isso é o hábito da Corte. Então, era aquele o hábito da Corte. Eu fui até o CNJ referendou a decisão do Tribunal de Justiça, você lembra bem, e eu assumi a presidência. Um dos argumentos que foram utilizados contra a minha vinda é que, pela lógica, evidentemente, eu estaria sendo corregedora no ano pré-eleitoral e presidente nas grandes eleições, nas eleições gerais. Muito poder para uma mulher. Diziam, mas será que uma mulher vai conseguir ser presidente de uma eleição geral, com todos os problemas de 2010, que, sem cansá-los, e Mônica está aqui, que me lembra bem da situação, foram pontuais, ministra. Nós tivemos a biometria implantada em Balsa Nova naquela ocasião, primeiro lugar com biometria, o voto das presas provisórias na penitenciária feminina, pela primeira vez, as presas provisórias votaram. Foi uma experiência. O voto em trânsito, que foi no colégio estadual, que era um desafio para a Justiça Eleitoral, porque diziam que a Justiça Eleitoral não conseguiria corrigir fraudes que pudessem acontecer. Não houve um incidente nos votos em trânsito. Nós tivemos a questão da ficha limpa. No mês de agosto de 2010, quando a eleição seria em outubro, veio uma liminar, a ficha limpa, daqui a pouco veio uma liminar dizendo não, só vale para depois, porque era pedido pré-eleitoral. Problema dos showmícios proibidos. Mônica lembra bem dos showmícios que vinham com problemas enormes, era proibido. As carreatas que foram liberadas, o uso, são alguns pontos só que eu lembro, porque também são 6 anos, mas o uso de charges, de brincadeiras com políticos, que era proibido. O ministro Aires Brito deu uma liminar permitindo que pudesse ser feita uma charge política de um político, ou seja, um candidato pudesse ter a sua brincadeira como candidato. E o outro ponto grande foram as pesquisas eleitorais. O senador Keppen sempre lembra disso, as pesquisas eleitorais. Aquela questão que surgiu naquela época, e nós enfrentamos aquilo com muita garra. Vossa Excelência lembra, estava no colegiado. As pesquisas eleitorais, até que ponto elas poderiam ser úteis ou não para os candidatos. E nós tivemos a prova aqui no Estado que um senador que estava sendo considerado como último candidato a senador, pelaquela força do vamos votar em quem vai ganhar, que era o hábito muitas vezes, deixaram de votar nele, porque ele aparecia em último lugar nas pesquisas. E quando fez a eleição, ele perdeu por 10% dos votos, quer dizer, ele não estava naquela situação. Então, nós tivemos momentos cruciais aqui na Corte, e lembra bem Vossa Excelência, um deles, Vossa Excelência sempre brinca que eu respirei fundo e desempatei, porque éramos em 7, eu tinha que desempatar, para proibir aquela pesquisa, e foi graças a Deus que foram proibidos naquele momento, porque os critérios técnicos utilizados, eles não eram realmente técnicos o suficiente para levar aquilo. Mas tudo isso foi colocado em mim, naquela época, porque como é que uma mulher iria ter garra para fazer isso? Foi a primeira vez, ministra, que corregedoria, agora o desembargador Xisto e o desembargador Keppen já fez isso, que uma corregedora eleitoral saía da capital e ia ao interior abrir as correições. Fizemos várias, eu fiz o Estado quase todo, pelo menos no pré-agendamento que tínhamos, fizemos tudo isso para visitar o interior, conversar com os juízes, saber das necessidades. Nunca tinha sido feito isso. Porque a mulher tem que se provar mais, ela tem que fazer sempre mais, né? Sempre mais. Inclusive, em Guarapuava, a Mônica lembra bem, eu estava no quarto, nós estávamos voltando para Curitiba, e apareceu uma jornalista, dizendo que precisava fazer uma entrevista comigo. Eu desci para atendê-la no hotel,
E ela disse, o que está acontecendo aqui em Guarapuava? Em Guarapuava não, em Cascavel. O que está acontecendo aqui em Cascavel? Algum problema muito sério, porque a corregedora eleitoral está aqui. Eu disse, não, isso será um hábito daqui para frente, abrir as correções, conversar com as pessoas. Então, foram situações assim muito pontuais, entre outras que houveram, de ter que demonstrar. Porque não era só o que eu sabia fazer, eu tinha que provar que fazia também bem, para não ter aquela pecha que já tinha sido... É o ditado popular, mulher de César, não basta ser, tem que parecer ser. Isso acontece em qualquer campo do saber, que é uma questão justamente dessa cultura no qual a gente está inserido. Então, a gente não pode... eu fico extremamente feliz que a gente tenha essas mesas para a gente pensar a mulher na política, porque é um dos campos. Vocês estão no campo jurídico, eu estou no campo da comunicação, ou no campo acadêmico, né? E todos os campos sofrem a mesma situação. E quanto mais a gente vai levantando essas pautas, creio que o caminho para a mudança ele também está mais próximo, porque a gente está fazendo o caminho. Eu acho que encontros como esse, é que eu parabenizo o presidente desembargador Keppen e todo o Tribunal Regional Eleitoral, porque momentos como esse, encontros como esse, são fundamentais. Porque é preciso parar e refletir e pensar um pouco. A nossa vida é tão corrida, né? O dia a dia, às vezes, a gente não tem tempo de parar e pensar. E é isso, ouvir, ter acesso a dados que nós, certamente, eu tenho certeza que vocês se surpreenderam com alguns dos dados que eu trouxe. Porque a gente, embora hoje nós tenhamos muito acesso à informação, algumas informações não chegam, né? E aqui, para finalizar, uma informação que eu acho muito interessante. Há um estudo do PNUD, Programa Nacional da ONU, que ele faz um levantamento, um ranking dos países que possuem a maior representação feminina, países nos quais há a maior igualdade entre homens e mulheres. E um desses critérios é a representação na política. E esses países que têm a maior representação, que têm um maior senso de igualdade entre homens e mulheres, são justamente os países que possuem maior IDH, ou seja, o maior índice de desenvolvimento humano. Por quê? Porque são países nos quais homens e mulheres são tratados de forma igualitária, dividem tarefas, dividem responsabilidades, funções, e têm o seu reconhecimento profissional independente de gênero. E esses países, curiosamente, são os países nórdicos, né? São os países nórdicos. Quando todos nós aqui, pelo menos a maioria de nós, tem acesso a viajar, enfim, a saber, realmente, nesses países, o tratamento, a gente parece que não sente tanto essa questão da desigualdade como é no Brasil. E aqui eu volto a repetir, eu acho que precisamos escrever um capítulo novo na história brasileira. E debates como esse, discussões, reflexões e eventos como esse, desembargador Keppen, eu estou muito feliz de poder participar e mais feliz ainda por ter notícia dessa iniciativa que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná teve de fazer com que os juízes eleitorais chamem as candidatas que estão registradas para que não permitam que elas sejam usadas como laranja. Essa é uma iniciativa brilhante, porque nós, aqui, apenas também para finalizar, uma das mais importantes decisões do TSE, neste ano, foi uma mudança de jurisprudência no sentido de permitir que essas candidaturas laranjas fossem impugnadas por meio da ação de investigação judicial eleitoral ou ação de impugnação de mandato eletivo, que são ações que podem ser propostas ao longo das eleições e até mesmo depois da diplomação. Porque antes o que vigorava era o entendimento de que esse tipo de irregularidade ele só poderia ser trazido à justiça no prazo da impugnação do registro. Ora, lá ninguém sabia que a candidata era laranja. Então você amarrava e impossibilitava o acesso à justiça. As pessoas tinham conhecimento de uma ilegalidade, de uma verdadeira fraude à lei. Porque o que é uma fraude? É falsear a verdade. Fraude é falsear uma verdade. Então havia uma fraude eleitoral, porque aqueles partidos eles não estavam, de fato, registrando as candidatas, eram pessoas, eram laranjas, eram faz de conta que estavam apenas para legitimar determinadas candidaturas que lhes eram interessantes.
E a justiça falava que, olha, este meio judicial aqui, este remédio processual não é adequado. Você tinha que ter trazido isso lá atrás, sendo que lá atrás não tinha como nós sabermos que eram candidaturas laranjas. Então, esse foi um entendimento... Para encerrar, então. Para encerrar. Eu estou, digamos, pleiteando, defendendo algumas questões para mudar essa situação das mulheres, até justamente por conhecer essa realidade. E acho que o fato de ter esse diálogo aqui na casa de vocês, nossa, eu realmente me sinto muito honrada de poder estar aqui aprendendo, parabenizar pela iniciativa e parabenizar justamente, reforçando as palavras da doutora Luciana, essa iniciativa de conversar com essas mulheres para que elas não entrem nesse jogo, né, de ser as laranjas. E pedir também para vocês, então, que são dessa área, da área jurídica, que pensem em soluções para a gente chegar na equidade, que é uma das questões que eu tenho defendido, que quanto mais punição para os partidos, mexeu no bolso, as pessoas se mexem. Tá? Em outra situação é isso, né? Partido não é diferente. Então, acho que se a gente tiver as leis, né, e uma cobrança de execução dessas leis, a mudança, digamos, ela vai ser mais fácil. Então, vocês têm assim, um papel fundamental, eu apelo aí para a comunidade jurídica que vocês não desanimem nesse sentido, né? As desembargadoras, né, doutoras, ministras, todo mundo, os homens também, porque se a gente tem, quanto mais gente representada, melhor para a democracia. Eu creio que todos aqui são democratas também, não? E, terminando, eu gostaria de presentear aqui a Escola Jurídica, o Tribunal, com esse meu livro das campanhas eleitorais para as mulheres. Ele está, como eu falei para vocês, eu vou convidar, né, vai estar publicamente para o lançamento a versão em português, essa é a versão em espanhol, porque eu escrevi lá no México, e mais outros livros da universidade também sobre comunicação política, para que forme parte da biblioteca de vocês, e esse seja o primeiro diálogo da minha área de comunicação e ciência política com a área jurídica aqui no tribunal, porque nós, com certeza, sempre estamos buscando os dados de vocês, né, é a nossa fonte, e eu espero que a recíproca seja verdadeira e que a gente também possa, de alguma maneira, contribuir com o nosso olhar, né, em relação a essa área. Então, doutora, aqui está então, uma pequena lembrança da universidade. Eu agradeço muitíssimo pela oportunidade e espero, então, que, né, haja outras oportunidades aí da gente compartilhar. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Eu só quero agradecer também, aproveitando aqui rapidamente, agradecer o convite que recebi, a oportunidade de conhecê-la, a ministra, a doutora Luciana também, de debater, de chegar a uma conclusão, de ouvir muito, que eu gosto muito de ouvir, e aprender muito. Desembargador Kepp, muito obrigada pelo convite, foi generoso. Eu realmente não tenho gabarito para discutir com duas excelências no direito. Mas eu tive uma função administrativa e aí vale a experiência e a discussão toda que se travou. Eu agradeço e vir aqui sempre é um grande prazer.